Billie Holiday publicou sua autobiografia em 1956, Lady Sings the Blues. Nessa autobiografia, Billie conta de maneira pungente e dramática a história de sua vida conturbada, da infância até o início da década de 1950. Expõe cruamente seus percalços com a polícia, a perseguição que sofreu por parte da imprensa, os dissabores amorosos, os meandros do submundo das drogas e do showbiz. O texto final é do jornalista William Duft, do New York Post, amigo da vocalista. Duft escreveu o livro rapidamente a partir de uma série de conversas com a cantora. Ele também se baseou no trabalho de entrevistadores anteriores e pretendia deixar Holiday contar sua história à sua maneira, a partir da qual foi feito um filme, em 1972, Lady Sings the Blues. No Brasil, O Ocaso de uma Estrela. Sinopse do filme. Drama biográfico sobre a ascensão e queda da legendária cantora de blues Billie Holiday. O filme acompanha a vida da estrela desde sua infância pobre, a experiência como prostituta, o início da carreira musical e os primeiros shows pelos Estados Unidos, passando pelo tumultuado casamento e o vício das drogas. Grande atuação de Diana Ross na pele da lendária Billie Holiday. Honey, you are wearing this thing out and me with it. I don't stand in no line for nobody. All right. We wanted to talk to you about joining us. A colored singer with a white band. You mean we have all this fun and we still get paid? Do you feel like dancing? This place is fantastic. And so are you. Billy, we love you sincerely very much. You sing your heart out. I'll get you Carnegie Hall. Let's face it, Billy, we are just another band without you. Miss Billie Holiday. Oi pessoal, tudo bem? É com imenso orgulho e respeito que o canal das Mulheres Poderosas apresenta sua homenagem à diva do jazz, Billie Holiday. Billie Holiday, conhecida também como Lady Day, nasceu há exatos 107 anos, no dia 7 de abril, na Filadélfia, Estados Unidos. A cantora de Strange Fruit e Lady Sings the Blues é reconhecida pelos críticos musicais como uma das maiores vozes na história do jazz. Além de ser a responsável pela criação do jazz moderno, a cantora deixou um legado na música que permanece até os dias de hoje. Conheça e relembre a trajetória de Billie Holiday, uma voz que não se calou perante a injustiça de uma justiça cega, exercida contra um povo, uma nação, uma raça. Agora vem comigo. Assista, se emocione e se surpreenda com essa dramática cinebiografia da Lady Day. E deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu, até mais! Billie Holiday, nome artístico de Eleanora Fagan Gould, nasceu na Filadélfia, Pensilvânia, Estados Unidos, no dia 7 de abril de 1915. Adotou o nome Billie, inspirada em uma atriz do cinema mudo chamada Billie Dove. Devido à sua elegância, era também chamada de Lady Day pelo amigo pessoal, o saxofonista Lester Young. Foi uma cantora e compositora norte-americana que se tornou uma lenda do jazz. Foi considerada a cantora que deu início ao jazz moderno. É considerada pelos críticos de música como uma das maiores e melhores cantoras do jazz da história, ao lado de grandes nomes do gênero como Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan e Dinah Washington, tendo sido criada na cidade de Baltimore por pais adolescentes. Quando nasceu seu pai, Clarence Holiday Gould, tinha 17 anos de idade e sua mãe, Sadie Fagan, 19. Seu pai, guitarrista e banjoísta, abandonou a família quando a artista ainda era bebê, seguindo viagem com uma banda de jazz. Sua mãe, também inexperiente, frequentemente a deixava com familiares para poder trabalhar. Abandonada pelo pai, com pouco contato com a mãe, sem irmãos ou amigos, a artista teve uma infância muito difícil, passando necessidades e todo tipo de humilhação e abuso.
Holiday foi uma menina afro-americana e pobre, passou por diversos sofrimentos possíveis. Aos 10 anos foi violentada sexualmente por seu vizinho e posteriormente abandonada por seus parentes, sendo internada numa casa de correção para meninas vítimas de abuso. Neste local, sofria agressões físicas e psicológicas. Aos 12 anos, fugiu de lá e passou a morar na rua, pedindo esmolas, e tentava reencontrar a mãe, que havia lhe abandonado. Mas ficava em dúvida se ela aceitaria de volta, e temia reencontrar seus parentes que tanto fizeram-na sofrer. Ela, então, deixou de viver nas ruas ao conseguir um trabalho informal, lavando o chão de um prostíbulo em troca de um local para dormir e uma refeição por dia. Ficou lá por 2 anos. Aos 14 anos, foi violentada sexualmente pelo dono do local e fugiu de lá. Voltou a viver nas ruas, pedindo esmolas, até que tomou coragem e voltou à casa de seus parentes para procurar sua mãe, que ficou feliz de tê-la encontrado, lhe pedindo perdão, descobrindo tudo o que houve com ela e se culpando muito. Sua mãe a levou para viver com ela em uma casa alugada, em Nova York. Com o tempo, sua mãe ficou desempregada, e ambas acabaram passando necessidades. Sua mãe adoeceu, e o aluguel da residência atrasou, sem conseguir nenhum emprego, sendo poucas as esmolas que ganhava. Aos 14 anos, a artista iniciou-se na prostituição, atividade que exerceu até seus 18 anos, sem nunca ter revelado isso a ninguém. Aos 15 anos acabou engravidando, sem saber qual era a paternidade da criança, onde revelou que sua mãe a obrigou a fazer um aborto aos 3 meses de gestação, no banheiro de casa, através da ingestão de medicamentos, o que a fez ter febre, fortes dores e hemorragia por mais de 1 mês, não tendo procurado um médico, por medo de sofrer represálias ou ser presa. Em entrevistas definiu o aborto feito como agonizante. A vida na prostituição e ter feito um aborto aumentaram muito suas crises de depressão, o que a fez intensificar o uso de álcool e drogas. Sua vida como cantora informal começou em 1930, estando mãe e filha ameaçadas de despejo por falta de pagamento de sua moradia. Billie, seu nome que usava na noite como garota de programa, decide procurar uma outra ocupação menos sofrível e realizar seu sonho de trabalhar com música. Ela, então, entrou em um bar no Harlem, oferecendo-se como dançarina, mas não agradou o público. Penalizado, o pianista perguntou-lhe se sabia cantar. A então jovem Eleanora disse que não, mas que era seu sonho. Ao cantar para a pequena plateia do estabelecimento, foi aplaudida de pé, e saiu de lá com um emprego fixo, onde cantaria somente aos finais de semana. Embora não fosse isto que esperava, aceitou, e para conseguir mais dinheiro, continuou a trabalhar na noite como profissional do sexo. A jovem nunca teve educação formal de música, jamais pôde estudar canto, e sendo autodidata, seu aprendizado das melodias se deu ouvindo Bessie Smith e Louis Armstrong. A cantora afirmou mesmo que era o seu desejo encarnar a forma de sentir a música de Armstrong e atingir a plenitude do som de Bessie. Após 3 anos cantando neste bar do Harlem, e em outros da mesma região, atraiu a atenção do crítico de música John Ramon, que encantou-se pela voz potente da jovem, achando um desperdício uma mulher talentosa estar cantando informalmente na noite. Ele, frequentador assíduo do bar, começou a pagar mais para ela cantar as músicas que ele escolhia. Eles iniciaram uma amizade, e posteriormente um caso amoroso passageiro. John, então, a levou a um estúdio, onde Billie, nome que já se apresentava espontaneamente, gravou seu primeiro disco, com a Big Band de Benny Goodman. Era o real início de sua carreira, em 1933, sendo um grandioso sucesso de vendas o seu primeiro disco, o que a possibilitou comprar um apartamento, deixando definitivamente a vida como garota de programa e cantora informal. Passou a ganhar altos cachês para cantar em diversas casas noturnas conceituadas de Nova York. Cantou com as big bands de Artie Shaw e com Basie, e foi uma das primeiras negras a cantar com uma banda de brancos, em uma época de segregação racial nos Estados Unidos, anos 1930. Consagrou-se apresentando-se com as orquestras de Duke Ellington, Teddy Wilson, com Basie e Artie Shaw, e ao lado de Louis Armstrong. Billie Holiday foi uma das mais comoventes cantoras do jazz de sua época.
Com uma voz etérea, flexível e levemente rouca, sua dicção, seu fraseado, a sensualidade à flor da voz, expressando incrível profundidade de emoção, a aproximaram do estilo de Lester Young, com quem, em 4 anos, gravou cerca de 50 canções, repletas de swing e cumplicidade. Lester Young foi quem lhe apelidou de Lady Day. A partir de 1940, apesar do sucesso, Billie Holiday, que enfrentava uma profunda depressão desde a infância, sucumbiu ao alcoolismo e ao vício em cigarros, cannabis e heroína, a qual injetava. Nesta época, devido a seus relacionamentos amorosos não darem certo, pois sempre terminavam com traições e agressões, passou por diversas tentativas de suicídio e, por mais que amasse cantar, passou a ter vontade de abandonar a carreira artística, por não suportar mais ser famosa e ter toda sua vida exposta. Todo o seu peso emocional se refletia em sua voz grave e emotiva, fazendo cada vez mais sucesso, com shows em diversos países. Em 1947 foi presa por porte acima do permitido de heroína, tendo ficado presa por tráfico de drogas, mas só esteve na cadeia por alguns dias, quando efetivou o pagamento da fiança. Billie foi casada por 3 vezes, de 1941 a 1947 com Jimmy Manuel, de 1951 a 1957 com Joe Guy, e de 1957 a 1959 com Louis Mackey. Todos estes homens trabalhavam com a música, e também eram usuários de drogas. Billie terminou seus 3 casamentos por motivos idênticos, devido às constantes humilhações, traições e às agressões que sofria, em grande parte causados pelos ciúmes excessivos que sentiam de Billie, onde também havia tentativas de controle sobre seu dinheiro e sua vida profissional, o que a deixava muito mal. Apesar de ter tentado engravidar e feito diversos tratamentos, não conseguiu êxito, o que lhe causou muita frustração, culpa e agravamento de sua depressão. Quando ela era uma jovem adolescente, ela estava desenvolvendo a voz totalmente distinta que transformaria a música americana. Como Frank Sinatra disse à revista Ebony em 1958, com poucas exceções, todo grande cantor pop nos Estados Unidos durante sua geração foi tocado em alguma forma por seu gênio. Dentre tantas canções tocantes e maravilhosas, selecionamos alguns de seus maiores sucessos. Se você ainda não conhece essa voz única e espetacular, então vai apreciar esta coleção musical. Para quem já conhece, ouça novamente e compartilhe essas músicas maravilhosas. Por favor, se inscreva no canal da Billie Holiday Oficial. Lady sings the blues. She got the man. She feels so sad. Wants the one to know. Just want the blues and song. O legado duradouro do estilo requintado de Billie Holiday. Billie tinha um estilo próprio e um olho para a moda que ia além das gardenias usadas no cabelo, uma de suas marcas registradas. Billie tornou-se incrivelmente bem-sucedida, e graças a ela, a gardenia adquiriu uma imagem completamente diferente. Tanto a planta quanto a flor se tornaram cool jazz e passaram a simbolizar sensualidade, glamour e feminilidade, mas também mistério. Billie gostava de usar várias flores ou uma gardenia bem grande acima da orelha. Longe dos palcos, ela gostava de casacos de pele e óculos escuros com armações cravejadas de brilho. Glamourosa em suas apresentações, usava quase sempre longas luvas que tinham também uma função: esconder as marcas de agulha nos braços, deixadas pela heroína. No dia 27 de abril de 1939, a mais celebrada cantora norte-americana, Billie Holiday, cantava pela primeira vez.
Para um público estupefato, a música Strange Fruit, Estranha Fruta. A música denuncia, sem mencionar a palavra, os milhares de linchamentos que ocorriam no sul dos Estados Unidos e que seguiriam acontecendo. 4.000 desde o final dos anos 1800 até os da década de 1950. Holiday estava no meio de uma gravação para a Columbia no final dos anos 1930, quando foi apresentada Strange Fruit, uma canção baseada em um poema sobre linchamento escrito por Abel Meeropol, um professor judeu do Bronx. Meeropol usou o pseudônimo Lewis Allan para o poema, que foi tocado em reuniões do Sindicato de Professores. Ele acabou sendo ouvido por Barney Josephson, o proprietário da Café Society, uma boate integrada em Greenwich Village que o apresentou a Holiday. Ela se apresentou no clube em 1939, com alguma apreensão, temendo uma possível retaliação. Mais tarde, ela disse que a imagem da música a lembrava da morte de seu pai, e que isso desempenhou um papel em sua resistência em cantá-la. Para sua apresentação de Strange Fruit, no Café Society, ela fez os garçons silenciarem a multidão quando a música começou. Durante a longa introdução da música, as luzes diminuíram e todos os movimentos pararam. Quando Holiday começou a cantar, apenas um pequeno holofote iluminou seu rosto. Na nota final, todas as luzes se apagaram, e quando voltaram, Holiday havia sumido. Holiday disse que seu pai, Clarence Holiday, teve negado tratamento médico para uma doença pulmonar fatal por causa de preconceito racial e que cantar Strange Fruit a lembrou do incidente. Isso me lembra como Pop morreu, mas tenho que continuar cantando, não só porque as pessoas pedem, mas porque 20 anos depois que Pop morreu as coisas que o mataram ainda estão acontecendo no Sul, escreveu ela em sua autobiografia. Não era apenas a natureza política da canção que mexia com quem a ouvia, mas a maneira com que Holiday a interpretava, um jeito frequentemente descrito como inquietante. O que é tão impressionante a respeito de Strange Fruit é o fato de que ela deixou uma marca permanente na sociedade americana logo depois de seu lançamento. A canção Strange Fruit, Estranho Fruto, é um hino de protesto que se tornou a queda de Holiday, enquanto os ativistas dos direitos civis e a América Negra abraçaram Strange Fruit, a cena das boates, composta principalmente por clientes brancos, teve reações mistas. Ao testemunhar a apresentação de Holiday, os membros da plateia aplaudiam em pé, enquanto os menos simpáticos saíam amargamente pela porta. Um indivíduo que estava determinado a silenciar Holiday foi o comissário do Departamento Federal de Narcóticos, Harry Anslinger. Racista conhecido, Anslinger acreditava que as drogas faziam os negros ultrapassarem seus limites na sociedade americana e que os cantores negros de jazz, que fumavam maconha, criavam a música do diabo. Quando Anslinger proibiu Holiday de tocar Strange Fruit, ela recusou, fazendo com que ele elaborasse um plano para destruí-la. Sabendo que Holiday era usuária de drogas, ele fez com que alguns de seus homens a incriminassem vendendo sua heroína. Quando ela foi pega usando a droga, ela foi jogada na prisão pelo próximo ano e meio. Após a libertação de Holiday em 1948, as autoridades federais se recusaram a reemitir sua licença de artista de cabaré. Seus dias de boate que ela tanto amava haviam acabado. Ainda determinada a seguir em frente, ela se apresentou em shows esgotados no Carnegie Hall, mas ainda assim, os demônios de sua infância difícil, que envolvia trabalhar em um bordel, a assombraram e ela começou a usar heroína novamente. Em 1959, Holiday se internou em um hospital de Nova York. Sofrendo de problemas cardíacos e pulmonares e cirrose do fígado, devido a décadas de abuso de drogas e álcool, a cantora era uma versão emagrecida de si mesma. Sua voz, uma vez sincera, agora murcha e rouca. Ainda empenhado em arruinar a cantora, Anslinger fez seus homens irem ao hospital e algemá-la em sua cama. Embora Holiday estivesse mostrando sinais graduais de recuperação, os homens de Anslinger proibiram os médicos de lhe oferecer tratamento adicional. Ela morreu em poucos dias. Strange Fruit foi declarada a canção do século. Apesar de sua morte trágica,
Holiday tem um legado duradouro no mundo do jazz e da música pop. Ela ganhou 23 Grammys póstumamente e foi recentemente introduzida no National Rhythm and Blues Hall of Fame. Entre as muitas músicas pelas quais Holiday é celebrada, Strange Fruit sempre será uma de suas obras definidoras. Isso permitiu que ela pegasse o que era originalmente uma expressão de protesto político e o transformasse em uma obra de arte para milhões de pessoas ouvirem. Em 1999, a revista Time designou Strange Fruit como a canção do século. Em 2002, Strange Fruit foi incluída no Registro Nacional da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos, ficando assim imortalizada como uma canção de grande significado no patrimônio musical dos Estados Unidos. The United States vs. Billie Holiday, o estranho e amargo fruto de Billie Holiday. Esse épico filme é uma cinebiografia com um olhar cerrado sobre a famosa cantora negra, que através da sua música Strange Fruit, sobre os linchamentos de negros no sul dos Estados Unidos, despertou os alarmes de uma América que se recusava a mudar. E foi a sua versão do tema, Strange Fruit, que serviu de rastilho para o FBI a ver como ameaça, colocando no seu caminho um agente negro, Jimmy Fletcher, usado numa guerra de preservação dos valores americanos, mas igualmente transformado em porta de abertura racial, por parte das forças da lei, e em especial do FBI. Este filme de Lee Daniels consagrado a Billie Holiday é uma viagem visualmente imponente, mas dolorosa à vida da cantora e aos seus múltiplos problemas. Não apenas com o FBI, mas com uma série de relações abusivas e um problema com o consumo de drogas, nomeadamente a heroína. O filme é baseado em fatos reais e tem como inspiração o livro de Johan Hari. Sinopse do filme: a famosa cantora de jazz Billie Holiday se torna alvo do Departamento Federal de Narcóticos com uma operação secreta liderada pelo agente federal Jimmy Fletcher, com quem ela teve um caso tumultuado no passado. Durante o sucesso de sua carreira, Billie Holiday é investigada pela Agência Americana de Narcóticos. A suspeita é que a cantora recebia drogas como retribuição para participar de questões políticas, participando de debates contra a segregação e cantando músicas com críticas sociais. The United States vs. Billie Holiday é uma história sobre a sua condição de mulher, frequentemente explorada pelos homens que a rodeiam, com forte incisão no componente racial. Um bom filme cuja única intenção é homenagear Holiday, um nome ímpar na cultura musical e na comunidade afro-americana. Don't you know who this is? She was thinking of something more special. I'm downright flashy, you know. Ladies and gentlemen, Miss Billie Holiday. Reporters keep asking me, Billie, why you do the things you do? This is what I tell them. I love me. We love you. When I take NAACP says Billie Holiday is the voice of our people. I think we should integrate the audience for this show. Let's change it up a little bit. You know, blacks and whites sitting together. You knew what you were getting yourself into when you decided to come on the road. Get out my goddamn clothes. I'm gonna take everything except your bra and your man. Which one of my songs is your favorite song? Strange Fruit. Yeah, it's a song about important things, you know. Things that are going on in the country. This Holiday woman's causing a lot of people to think the wrong things. It's a starting gun for this so-called civil rights movement. Those lyrics provoke people. Y'all got a plan? She's a drug addict. Exactly. I cut Strange Fruit. I want to sing the damn song. It's for your own good, okay? I sing what the fuck I want. Southern trees Get her off that stage. bear strange fruit. They won't let me sing nowhere. No clubs, no money, no nothing. You gotta understand, baby, right now I'm in a situation. But you said we could beat this, Billie. I need some now. Blood on the leaves. You're like a hammer. Come right back and hit harder than before. He's singing it for all of us. Ain't no other Negro star bold enough to do it. Black bodies swinging. I'm being followed.
not gonna cower to no fizz. In the southern breeze. She's made something of herself and you can't take it because she's strong, beautiful, and black. Strange fruit hanging from the poplar trees. You think I'm gonna stop singing that song? You grandkids will be singing Strange Fruit. Em 31 de maio de 1959, Billie foi internada no Hospital Metropolitano, em Nova York, com agravamento de sua cirrose hepática, também tendo sido diagnosticada com insuficiência cardíaca e edema pulmonar. O médico disse-lhe para parar de beber, e a artista iniciou um tratamento psicoterapêutico para melhorar, o que fez por pouco tempo, logo voltando aos seus vícios, e os intensificando. Em maio, devido ao seu estado depressivo e ao avanço da cirrose, havia perdido mais de 10 quilos. Recebeu voz de prisão por posse de heroína e cannabis enquanto estava no hospital, ao ser descoberto grande quantidade desses entorpecentes escondidos numa peça de roupa, sendo autuada por tráfico. Ela teve seu quarto invadido por policiais, que ficaram de guarda na porta do quarto onde estava internada. Billie Holiday permaneceu sob guarda da polícia até receber alta, onde seria encaminhada ao presídio, o que não aconteceu, pois faleceu de edema pulmonar, cirrose hepática e insuficiência cardíaca, em 17 de julho de 1959. Nos últimos anos de vida, havia sido progressivamente enganada nos seus ganhos, tendo sido roubada por sócios e empresários. A cantora também dilapidou seu patrimônio financeiro com o consumo desenfreado de álcool e drogas. Faleceu com 70 centavos de dólar no banco e $750, pagos por um tabloide, por um artigo sobre sua pessoa. Sua cerimônia fúnebre, que foi paga por seus amigos, foi realizado na Igreja de São Paulo Apóstolo, em Nova York. Gilbert Milstein, que tinha sido narrador dos shows de Billie Holiday no Carnegie Hall, em 1956, e escrito parte da contracapa do álbum O Essencial de Billie Holiday, descreveu a morte dela na contracapa do mesmo álbum, relançado em 1961. Billie Holiday morreu no Hospital Metropolitano, em Nova York, na sexta-feira, 17 de julho de 1959, na cama em que havia sido presa pouco mais de um mês antes, já mortalmente doente, por posse ilegal de narcóticos, no quarto de onde um policial havia se retirado, por ordem judicial, apenas algumas horas antes de sua morte, que como sua vida foi desordenada e lamentável. Havia sido belíssima, mas desgastou-se fisicamente a uma reduzida e grotesca caricatura de si mesma. Os vermes de todos os tipos de excesso, drogas eram apenas tinham-na devorado. A probabilidade existe de que, entre os últimos pensamentos desta mulher cínica, sentimental, profana, generosa e muito talentosa de 44 anos, estava a crença de que seria acusada na manhã seguinte. Ela teria sido, eventualmente, embora talvez não tão rapidamente. Em qualquer caso, ela retirou-se finalmente da jurisdição de qualquer tribunal terreno.